Gente, o pastor Saulo já colabora com o nosso ministério já desde o primeiro ano, né? Desde a primeira vez, já esteve aqui e faz um trabalho lindíssimo lá no Bússola da Sexualidade, Ministério de Aconselhamento. Depois, se você quiser mais informações, entre lá no site da igreja para ver, tá? E Deus tem usado ele tremendamente na área deste assunto que nós vamos conversar hoje aqui, tá? Eu tenho certeza que Deus vai falar ao coração de todos nós, todos nós, não existe exceção. Todos seremos tocados pelo assunto que Ele vai trazer, que o Espírito Santo vai falar conosco nesta noite. Amém? Estenda a sua mão, vamos orar aqui para o pastor, pedir a bênção do Senhor. Deus e Pai, nós agradecemos pela vida do Teu Filho, Senhor, pela sua disposição, a sua alegria, o entusiasmo, Pai, de poder se aprofundar neste assunto, Senhor, e ser instrumento Teu para alcançar tantas pessoas, tantos homens e mulheres, Senhor, nesta área que por vezes é tão delicada para a nossa santidade, a nossa pureza diante do Senhor. Que mais uma vez o Senhor o use e ao ser transmitida a palavra aqui, ele seja boca do Senhor falando aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Ok, boa noite a todos, que bom estar aqui com vocês. Como foi falado, Saulo Navarro, eu estou como ministro aqui na Primeira Igreja Batista de Curitiba, por conta do olhar do pastor Pascoal Piragini, presidente da igreja na época. Ele vendo a problemática com relação à sexualidade nas igrejas, no geral, ele pensou em termos aqui algo relacionado à sexualidade. Então, é um tema importante, é um tema que precisa ser falado nas igrejas, porque tem muitas pessoas, homens e mulheres, aprisionados em locais de distorções na sexualidade. O nome desse trabalho aqui é Legacy, legado. Qual é o legado que você, homem, que está aqui e que está nos ouvindo, está deixando para a próxima geração? Pensa nisso. Qual é o seu legado para a próxima geração? Independente se você tem filhos, sobrinhos, netos ou não. Pensa no seu legado. O que você está fazendo hoje que vai gerar um legado para essa posteridade aí? O tema de hoje é imoralidade sexual, sexualidade à luz da palavra de Deus. Mas o que é essa tal de imoralidade sexual? À luz da Bíblia, segundo a Bíblia, imoralidade sexual é toda a prática sexual fora do padrão estabelecido por Deus. Que padrão? Um homem, geneticamente homem, casado com uma mulher, geneticamente mulher. Esse é o padrão. A prática do sexo, ela precisa acontecer dentro desta aliança de casamento entre este homem com esta mulher. Fora deste padrão, é imoralidade sexual, é fornicação. Então, existe um padrão. Vocês podem ler esse padrão em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Tudo que está fora deste padrão não está dentro do projeto de Deus para o homem e para a mulher. Quando eu faço palestra para adolescentes e jovens, e eu falo que é este padrão, dentro dessa aliança de casamento, eles dão risada. Por que adolescentes e pré-adolescentes dão risada? Porque eles não entendem isso. As informações que estão chegando hoje para essa geração são totalmente distorcidas a respeito de sexo, sexualidade e identidade. E eles dão risada do padrão. E nós precisamos falar de pureza sexual para esta geração. Nós aqui precisamos entender o que é pureza sexual. Muitos não sabem nem descrever o que é essa tal de pureza sexual. Se o apóstolo Paulo estivesse vivendo hoje, nesse cenário que nós estamos vivendo, como seria para ele? O que causaria no apóstolo Paulo nós vermos tantas distorções
na nossa sexualidade. Mas espera aí, lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, diz assim: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Ele está falando para a igreja. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. Olha o que já estava acontecendo naquele tempo. Talvez Paulo não se assustasse com o que ele veria hoje aqui, porque ele já estava se deparando com esta imoralidade na igreja de Corinto. Mas precisa ficar muito claro que nós temos uma geração que ela está doente nos seus relacionamentos. É uma geração, gente, que entrega lixo para outra geração. Um pai entrega pornografia para o filho. Eu não vou falar sobre pornografia, porque não é o foco aqui, mas vai ter um pastor que vai trazer esse assunto para vocês. Então, um avô talvez ache que se ele apresentar a revista pornográfica ou levar aquele neto num prostíbulo, ele vai fazer deste garoto um homem. E isto ainda acontece hoje. Então, gente, nós estamos vendo que uma geração continua entregando lixo para outra geração. Aí nós nos deparamos com homens que eles passaram por situações assim, na infância, na adolescência, comeram lixo a respeito do que é sexo, do que é sexualidade, e eles entram num padrão, e entram assim, o hábito pode levar a um vício. Aí nós temos os vícios sexuais, das mais variadas espécies, mas precisamos ficar atentos que nós precisamos mudar isto aí. Nós precisamos mudar, é tempo. Eu não quero trazer palavra de culpa para ninguém aqui, mas uma palavra de esperança também, que tire a gente dessa zona de conforto, mas também que nos dê uma direção, para onde nós precisamos ir, para que a gente não perca mais uma geração. Eu tenho falado em igrejas pelo Brasil que os homens precisam deixar a sua voz ser ouvida. Essa geração precisa ouvir a voz de nós, homens. Nós nos calamos, nós temos facilidade de entrar na caverna. As esposas, dos casados, ficam ali tentando tirar o cara de dentro da caverna. Essa voz não está sendo audível. A voz do meu pai não foi audível para mim, isso me gerou consequências. Faz parte do pacote. Não estou jogando culpa em cima dele, está resolvido, resolvi. Mas o silêncio está gerando prejuízos, porque nós temos uma geração de homens que não tiveram um mapa nas mãos para seguir a vida, como homens que são. Mas espera aí, essa desordem sexual, ela tem a ver com um comportamento que se torna foco na vida desse homem. Vem, de repente, um clique, apareceu o conteúdo na telinha do celular, do notebook. O cara começou a brincar ali, foi passeando. Eu falo que existe uma escadaria de degradação sexual. Começa com um clique ali, nada a ver, daqui a pouco o cara está descendo a escadaria, daqui a pouco está até na zoofilia e pedofilia. E nós precisamos estar atentos ao que nós estamos consumindo. Que tipo de ciclo é esse? Que tipo de degradação sexual é essa? Deus já nos alerta na palavra dele, que existe um ciclo, e que se nós homens não estivermos atentos, nós vamos ser pegos por ele, porque hoje está muito fácil. Para onde a gente olha, tem algo que está excitando o cara. É propaganda, é filme, é cinema, é outdoor, tudo. Está tudo sexualizado. As crianças estão sendo erotizadas por conta desse cenário que nós estamos vivendo hoje. Em Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15, Deus já nos alerta dizendo: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por este arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado.
E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Olha o ciclo, Deus já nos alerta na palavra. Ei, cuidado, olha o teu olhar para onde está indo. Cuidado com a cobiça, cuidado com esse desejo ardente de ter, de possuir aquilo que não é teu. Deus fala, para, tem tempo. A ciência diz que 10 segundos a 15 segundos, nós podemos dizer não ao nosso mau desejo. Tem tempo para falar não. E a palavra já nos alerta. Mas espera aí, o que envolve essa imoralidade sexual? Ela tem uma cultura. Que tipo de cultura? Vida dupla. Na vida dupla vem mentira, dissimulação para esconder a perversão. O cara é casado ou solteiro, mas tem lá a futura esposa do lado dele, ele está numa situação de imoralidade sexual. Aí ele começa a mentir para esconder a imoralidade. E isso começa a crescer. E chega um momento, gente, que a conta chega. Não tem como fugir da conta. Vai estourar em algum momento. Talvez vai estourar depois de 14, 15 anos de casado. Que aquela esposa vai descobrir que o marido já traía desde antes do casamento. Personagens, invenção de papéis diferentes, nomes fictícios, contas falsas na internet. Em se tratando de mulher, teve uma que ela perdeu a identidade dela, de tantos nomes que ela arrumou para poder praticar o sexo virtual. Ela se perdeu na identidade, de tantas que ela criou. Faz parte da imoralidade sexual. Lugares, voyeurismo, aquele que gosta de ver, de ficar observando. E nós temos aí, em TVs, né, fechadas e abertas, aulas sobre voyeur. Nem vou dizer o nome, que vocês já sabem. O povo está acostumado por conta da TV. A TV mostra aquela mulher se despindo aos poucos, mostra uma parte do corpo dela e você quer ver. Mas eles vão dizer que aquilo ali é psicológico, é porque as pessoas estão interagindo entre si. Isso aí, gente, é aula de voyeurismo. O cara que gosta de ficar olhando, pega a luneta e fica observando o escondido. Ainda em lugares, froteurismo, que é o cara que gosta de esfregar a genitália dele numa mulher, pode ser dentro de ônibus, metrô, ou outro tipo de lugar. Parques, shoppings, academia, banheiro público. Pessoas fazem parte da cultura da imoralidade sexual. Sabe aquele amigo, aquele seu colega, aquele parceiro que sempre te convida para você ir em certo lugar? Então, pessoas também fazem parte da cultura. Se você não corta esta amizade, que sempre faz um convite e você não sabe dizer não, você vai ceder à cultura do vício. Objeto, celular, revistas, vibradores, televisão, notebook, objetos têm uma facilidade de pegar homens para levar para um local de imoralidade. Homens, gente, que usam vibradores, são casados, não tem problema com homossexualidade, mas isso é uma questão de imoralidade sexual, mas o cara gosta de um vibrador para poder apimentar a relação dele com a esposa. No Bússola Sexualidade, gente, eu descobri, nesses anos, eu estou há 24 anos trabalhando com esses temas. E no Bússola só confirmou que o ser humano é capaz de tudo. É capaz de tudo, até de arrebentar um bebê. Faz parte da degradação do ser humano. Mas nós temos a oportunidade, aqui no Legacy, de rever a nossa vida. De fazer nossa voz ser audível, de tal forma que gere vida e que não gere morte. Comportamentos: acessar a internet sozinho, ir ao shopping sozinho, cinema, sem estar ao lado de pessoas saudáveis junto. Fantasias e memórias fazem parte da cultura. Adquiridas durante toda a exposição ao conteúdo pornográfico, ao conteúdo de imoralidade sexual, aquilo que os olhos viram, está aqui, registrou.
Talvez tem homens que lembrem de imagens pornográficas que viram há 20 anos atrás. E aquela lembrança gera o cara viajar, se excitar e ter que resolver de alguma forma isso. Por quê? Está na mente dele. Teve espaço ali. Mas eu tenho presenciado, nesse trabalho que é feito aqui na PIB, no Bússola, que as pessoas sofrem. A imoralidade sexual gera sofrimento em homens e mulheres. As pessoas sofrem. É por isso que nós temos no Bússola grupos de apoio para acolher homens e mulheres que querem deixar vícios sexuais, porque nós sabemos que tem sofrimento ali. E eu sei que é difícil para esse homem levantar a mão e admitir que ele precisa de ajuda na área da sexualidade. É difícil para esse homem que sofre levantar a mão e procurar alguém da liderança e falar: olha, eu tenho isso aqui no escondido na minha vida, eu preciso de ajuda porque eu não dou conta mais. Gente, tem tempo. Esses homens estão lutando sozinhos. Quantos que me veem falar aí pelo Brasil, pegam uma palestra lá no YouTube, e eles falam: Saulo, a sua fala me gerou segurança, me ajuda. Nós trabalhamos com sigilo, tá? Precisamos de sigilo para a vida desses homens, para que eles encontrem um local onde eles possam vomitar a dor e o sofrimento deles, porque eles estão num caminho de morte. Alguns têm feridas na área genital de tanto se masturbar vendo imoralidade sexual. De repente precisa de ajuda psicológica e psiquiátrica, de tamanha profundidade que ele foi. Esta é a imoralidade sexual. Não posso falar outra coisa diferente. Em Gálatas capítulo 5, versículos 19 e 21, Deus deixou para nós: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Mas que lista grande! Gálatas capítulo 5, obras da carne, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gente, uma das verdades centrais da Bíblia é que nós somos todos naturalmente pecadores. Somos pecadores. Mas Deus, Ele não tira de nós essa responsabilidade que nós temos diante desse pecado de imoralidade sexual. Ele não tira de nós. Nós temos responsabilidade nisso aí. Ah, mas foi por conta da minha história na infância, me deparei com isso, com aquilo, houve abuso sexual de repente, me gerou confusão. Nós temos responsabilidade hoje, como adultos, para arrumar isso aí. Eu tive que arrumar minha vida, gente. Às vezes eu me pergunto, eu, ministro, na primeira igreja batista, à frente de um trabalho como esse, delicado, eu, Saulo, olha a minha história, 12 anos de homossexualidade na minha vida, olha a minha história, eu, falando aqui para vocês, quem sou eu? Mas Deus muda histórias, Ele ressignifica, não importa o buraco que a pessoa esteja, Deus ressignifica, a graça de Deus alcança o mais profundo abismo, mas Ele precisa encontrar em nós disposição para sermos restaurados, e a palavra dEle faz isso. Não tem lugar, gente, que Deus não entra, até aquele lugar de vergonha. A restauração é uma jornada, não é algo mágico, não é algo que se muda de uma hora para outra, leva tempo, é uma caminhada. Estar aqui no Legacy o ano inteiro é uma jornada, é uma caminhada. Gente, que vocês têm aqui a oportunidade de serem trabalhados de dentro para fora.
dentro para fora. É tempo de tirar o lixo, nós não temos tempo mais de ficarmos presos à imoralidade sexual. Não tem tempo. Nós precisamos correr e tirar o lixo, tirar o entulho de dentro de nós. Aqui, quantos homens deve ter aqui? Gerson, está aí? 220, 228. E vocês imaginam o tamanho da força que, se cada um aqui se posicionar, vai ter diante da sociedade imoral que nós vivemos? Mas tá, Saulo, mas eu preciso tirar o lixo, tirar o entulho, porque tem imoralidade sexual na minha vida. Ok, vamos tirar, nós vamos te ajudar. Mas nós precisamos sair desse lugar, não dá tempo mais, gente, não dá. Eu estou vendo pessoas se suicidarem porque perderam o controle da sua vida sexual. Não estão encontrando mais lugar de tamanho sofrimento na vida desse homem. Aí, a cultura fala para ele, não conta para ninguém, não conta a tua vergonha para ninguém. A palavra de Deus diz, outra coisa que eu vou falar daqui a pouco para vocês, mas nós estamos numa sociedade que está dizendo, faça desse jeito, trair é legal, vai ser feliz, abra o teu relacionamento aí, deixa entrar quem quiser, a cultura vai falar isso, mas a palavra de Deus diz totalmente o contrário, para arrumar bagunça. O que aconteceu na minha vida? E o que Deus quer fazer com vocês? Restaurar relacionamentos. Então, vamos lá. Saí de uma vida totalmente imoral. Aí, uma igreja me acolheu. Me ajudaram a restaurar o meu relacionamento com o Pai. Primeiro foi com o Pai. Gente, eu não ouvi a voz do meu Pai. Como é que eu vou chamar esse Deus de Pai? Foi difícil para mim. Aí, eis que eu consegui, Pai. Restaurou com Ele. Opa, se restaurou com Ele, eu sei quem eu sou filho. Eu sou filho amado de Deus, e restaurou comigo. Porque eu sei quem eu sou, eu não sou aquela identidade distorcida que eu carreguei por 12 anos. Restaurou comigo, restaurou com vocês. Entendem por que eu estou aqui? É graça de Deus. Né? Por isso que eu me pergunto, Deus, o que é? Que loucura é essa? Está aqui falando para homens, que aparentemente, no meu olhar era, eu sou o pecador, eu sou o miserável, está na igreja, está tudo certo, é tudo santo. Não é. A gente tem muita coisa para ajustar. Nós estamos numa jornada de sermos santos. Uma pergunta muito importante. Você quer ser restaurado? Você quer ser restaurado? João capítulo 5, versículos 5 e 6. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, 38 anos, Jesus fez uma pergunta para ele, queres ficar são? Mas esse homem talvez assumiu a identidade de paralítico. É a identidade dele. Então, não assumam uma identidade que te impeça de avançar. Porque Jesus está dizendo, queres ficar são? Opa, está melhorando a conversa. Se uma pessoa deseja ser restaurada, terá que estar disposta para morrer para as suas necessidades e desejos egoístas. E neste morrer para o eu, que se pode, é nesse morrer para o eu que se pode experimentar o poder de Cristo. Mas se a pessoa insiste em se esconder, em curar a si mesma, ela vai ter uma luta longa, dolorosa. Gente, para sair de um local de imoralidade sexual, nós precisamos prestar contas para alguém. Para quem que você presta contas da sua vida? É preciso confessar e se arrepender. Ou uma dica que Deus está dando aqui. A cultura está dizendo, faça e guarda segredo, porque é vergonhoso, não conta para ninguém. Jesus está dizendo, confesse
se arrependa. Não importa o que seja. Deus não vai rejeitar uma oração que vem de um coração contrito e quebrantado. Ele não vai. Expressar sentimentos e necessidades. Nós precisamos, como homens, chorar. Expressar aquilo que está nos ferindo, aquilo que está nos machucando. Ter alguém para caminhar dentro de uma relação de ajuda. Ter alguém em quem confiar a nossa vergonha. É importante também viver um dia de cada vez. É um processo, é um dia de cada vez. Se não entender que é um dia de cada vez, vencendo a vergonha, vencendo a imoralidade sexual, essa pessoa vai se frustrar. Por quê? Ela quer ser transformada, restaurada de um dia para o outro. E não é assim. Existe um processo, e esse processo acontece dentro de uma caminhada. Precisamos eliminar o entulho, não estar só na caminhada e nos apegarmos como base em tudo que nós fazemos, a palavra de Deus. Vamos para a palavra. 1 João, capítulo 1, versículos que vão do 8 ao 10. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Deus, que tremendo isso aqui. 1 João 1, do 8 ao 10. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar os pecados e não esconder os pecados. Aonde você está? Como você está? E com quem você está? Nós temos um grupo de apoio no Bússola que chama Sexualidade Masculina, para acolher homens que querem deixar vícios sexuais, dos mais diversos, tá? Que tipo de vício os homens que podem ter na vida deles? Vamos ver, eu já estou caminhando para o final. Sexo consensual, coprofilia, aquele homem que sente prazer com cheiro de fezes ou tocando em fezes, tendo contato com fezes. Ninfomania, aquela mulher que nunca se sacia, ela quer mais, mais e mais. Exibicionismo, fetichismo, masoquismo, pedofilia, fetichismo travestico, aquele homem que gosta de se vestir com roupas de mulher para ter relação sexual com a esposa. Exemplo, né? Clismafilia. Que é isso, Saulo? Eu não estou falando que o ser humano é capaz de tudo. Gente, em questão de sexualidade é isso aí, é o que eu encontro no Bússola. A equipe que eu tenho, gente, é uma equipe ponta firme. Se não dá conta de estar lá, não. É ouvir o que estão ouvindo e permanecendo firmes para ajudar esses homens e mulheres. Clismafilia, prazer enfiando líquido no ânus. Zoofilia, sexo com animais, a bestialidade. Froteurismo, urofilia, o homem que sente prazer com cheiro de urina, ou urinando em alguém, ou alguém urinando nele. Necrofilia, sexo com cadáveres. Hipoxifilia, homens que usam um saco na cabeça para para ter falta de ar, porque ele sente prazer desta forma. Sadismo sexual, prostituição. Ah, meu Deus do céu. Para tudo isso, Deus nos fala, confesse o teu pecado, se arrependa, para tudo isso. Grupo Vaso de Alabastro, para acolher mulheres que estão presas a vícios sexuais. As mulheres estão no mesmo nível dos homens com relação à imoralidade sexual. Os grupos estão lotados. Não é para estar. Não é para estar, gente. Eu não me alegro em falar que os grupos estão lotados. Um grupo que acolhe esposas, cujos maridos estão envolvidos com vícios sexuais, já começa lotado. Eu tenho um grande desafio nas mãos. Por quê? A cada ano eu tenho uma fila de espera. Por quê? A imoralidade sexual tomou conta da igreja.
A imoralidade sexual encontrou espaço na vida de homens e mulheres que estão dentro das igrejas. Mas Deus fala, confessa, porque existe saída para isso aí. Eu vou deixar 3 perguntas para vocês. Vocês vão trabalhar nas mesas. 1. A forma como você lida com a sua sexualidade causa sofrimento para você e para outras pessoas? Fale sobre isso. Pergunta 2. De que formas você tem sido tolerante à imoralidade sexual? O que tem de imoralidade sexual na sua vida que você está tolerando, ou na vida de alguém que você está tolerando porque você quer ser politicamente correto? 3. Você gostaria de confessar algum pecado na área sexual? Se alguém aqui quiser fazer contato comigo, pode pegar com o Gerson o meu WhatsApp, tá? Bem tranquilo. Mas assim, não sofram, gente, sozinhos aí. Deus te abençoe e que a sua voz possa ser ouvida numa geração que não tem um mapa nas mãos para seguir.